Professor Expedito, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui na UniTV para falar um pouco sobre a sua campanha, professor, sobre as eleições, né, deste ano em Capivari de Baixo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de mostrar um pouquinho e as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Expedito. Professor Expedito, por que ser candidato à Prefeitura de Capivari de Baixo? Segunda vez que o senhor concorre? Sim. Por quê? Tu sabes que trabalhar dói menos do que você ver as coisas por fazer e não poder atuar. Isso dói mais. Então a gente percebe o quanto que a cidade pode melhorar. Porque Capivari, sabe, foi a cidade que já teve, né? Já teve maternidade, já teve 24 horas de excelência, já teve recreio do trabalhador, já teve fama de vias públicas bem conservadas, e a gente vê que tudo isso está perecendo. E o modelo de gestão de todas as anteriores foram sempre muito semelhantes. E como eu vim para Capivari, montei uma faculdade que se transformou em universidade, tenho lá quase 300 funcionários, conheço muito bem como as pessoas funcionam, como que é o pensamento humano e as necessidades humanas. Então eu tenho me preparado desde 2002, já são 22 anos, me preparando para ser um dia prefeito da nossa cidade. Assim como a minha equipe, a minha empresa opera sem a minha presença, porque lá todos sabem o que deve ser feito a todo momento. E da mesma forma, a prefeitura também deve ter um planejamento, deve ter uma organização mínima para que possa assim também funcionar, operando sempre de forma preventiva. Por exemplo, a manutenção de estradas. Você tem os buraquinhos que aparecem, deve ser corrigidos, tapados, como se diz na gíria, aí, enquanto ele é pequeno. E o que todas as gestões esperam? Ele ficar uma cratera, esperam que arrebentem bastante pneus, bastante amortecedores, para depois ir lá fazer o trabalho. Então, não tem um planejamento para que atenda a população no início do seu problema. E assim, eu dei o exemplo das vias públicas, mas não é diferente na saúde. Você espera dar o problema, você espera tudo acabar, os medicamentos na prateleira, para depois pedir os novos. Então, a cidade, enfim, acaba faltando e a população sofre com isso. E na saúde, a falta de um pronto atendimento 24 horas, tu sabes muito bem, é melhor tu ter e não precisar, do que precisar e não ter. Então, saúde não é gasto, saúde é o investimento. E o que precisa lá em Capivari é tão pouquinho, porque é só da meia-noite às 7 da manhã que falta para o pronto atendimento. E no programa Mais Médicos, por exemplo, lá em Brasília tem recursos para 4 médicos no Mais Médicos. Então, isso já dá 100 mil por mês, como faltam 270 mil ano. Lá já tem 100 mil reais. Então, não 100 mil, 25 por mês, não, 100 mil por mês, né, que cada um ganha 25. Isso. 100 mil reais ao mês, 270. Então, só falta 170. Então, e tem tantas coisas para economizar que esse outro 170 mil não é nada, na verdade. Então, é tudo uma questão de prioridade. Quando o governo dá prioridade, assim como temos 3 de Maio, Jaguaruna, pega outra cidade aí, a cidade que tem o ponto de atendimento aqui, Braço do Norte, Armazém, uma cidade pequenininha. Mas lá eles têm prioridades e respeitam o povo. Então, perceber o que o povo necessita e realmente fazer, precisa ser gestor e não tão somente político. É preciso política? É. Então, conto na minha chapa com Bia Alves. Bia Alves é uma profissional excelente, ela é formada em Direito, já é vereadora atuante lá na nossa cidade. E ninguém diz não para a Bia. Então, a Bia, quando sai de Capivari, vai para Floripa, vai para Brasília, ela não chega em casa de mão abanando. Ela está sempre com uma emenda. Agora, o problema é quando as emendas chegam e a prefeitura não executa para dizer que ela não faz nada, que os vereadores não fazem nada. Então, é uma prática bastante
bastante ruim para a cidade, né? Então, os projetos, os recursos chegam na prefeitura e não tem a sua aplicação, aí tem que devolver o dinheiro. Aí o pessoal pergunta, mas Bia, você ficou com dinheiro então, porque o dinheiro não foi aplicado? Aí vai ela lá se justificar, não, é porque não fizeram o projeto operacional para executar aquela obra, aquele serviço. Aí fica aquele negócio de um contra o outro. Bia é uma vereadora que hoje seria eleita, mas ela prefere me ajudar o Expedito, que fez uma universidade, que é um feito muito grande, né? Professor, e além dessas prioridades que você elencou, você, né, falando da universidade, educação é uma prioridade para você no município? Total. Nosso índice precisa subir. Hoje nós temos no índice de 6 na pré-escola e 4,5 no ensino fundamental. É muito baixo. Então você precisa rever todo o clima e todo o ambiente onde o ensino acontece. Inclusive desde a hora da merenda. A merenda tem que ser servida e nutritiva quando o aluno chega. E aqui a hora do recreio, seja a hora do recreio. Então hoje é feito ao contrário, você vai fazer a alimentação na hora do recreio. Aí as crianças não têm recreio. Durante o recreio estão lá correndo atrás de um prato de comida, que deveriam estar fazendo recreação para o segundo bloco. E você que é pai, você que é professor, sabe que se ficarem próximo a uma escola, você vai perceber que do início da aula até a alimentação, as crianças não têm sossego. A professora tem que dizer, fica quieto, cala a boca, senta aí, né? Porque eles ficam impacientes, né? E falam alto. Aí a professora não consegue ter um bom rendimento. Isso só vai resolver quando você fazer como as escolas europeias, São Paulo. Você chega e fornece alimentação. E na hora do intervalo, um pequeno lanche. Aí você tem a pessoa preparada para trabalhar. Lá no Uni20, por exemplo, na minha empresa, o professor é obrigado a pegar o seu voucher, fazer uma refeição antes de ir para a sala de aula. Porque eu sei muito bem e não quero que o meu professor desconte no meu aluno os defeitos humanos de quem tem fome, que não escuta direito, fala alto, não dá atenção. Então, isso faz parte da qualidade do ensino. Então, não é só a parte de conteúdo, mas sim olhar as pessoas e observar os pontos de vista que envolvem o comportamento humano para um ambiente propício para o processo ensino-aprendizagem. Então, o Expedito é essa pessoa de observar, planejar e executar. Eu observei uma oportunidade de uma universidade, conforme a lei, estudei muito legislação. Depois fui fazer o planejamento estratégico, planejamento operacional do Uni20. E Uni20, o que é Uni20? Universidade em 20 anos. É meta, você faz todo o planejamento, 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu já sabia lá no ano 2000, que em 2020 eu teria uma universidade para a região, não tão só para a cidade. E sou muito agradecido aos prefeitos, às secretarias de educação de todas as cidades que levam os alunos até Uni20 para estudarem. E a nossa Secretaria de Educação, por exemplo, não consegue organizar um transporte coletivo para o aluno de Capivari. Eu consigo muitas bolsas para os alunos fazerem faculdade, mas para as outras cidades, e para a minha também consigo, mas as outras cidades trazem os alunos com o mesmo carro do transporte escolar, mas a minha cidade não ajuda o capivariense que ganhou bolsa e reside na periferia. Ele não consegue vir, ele depende do pai, depende de uma moto, depende de uma carona. Então, a nossa cidade não tem organização. Então, até mesmo um transporte público, eu falei que Capivari já teve circular, já teve um transporte interno. José Bittencourt fez um tempo atrás, no início do município, um transporte interno que integrava comércio, indústria, cultura, lazer, a gruta. Agora temos lá aquela beleza que é o Parque Diamante. Então, hoje, as crianças, os jovens, estão sempre dependentes dos pais e dependentes dos outros. Temos um transporte bom intermunicipal, não podemos reclamar, mas o nosso faz falta.
Então são coisas simples, mas de alto impacto na vida das pessoas. E é nesse sentido que o Plano 10 vem trazer as soluções que eu levantei junto com Bia lá na comunidade, visitando as pessoas. Então foi um período muito bacana e a receptividade, o crescimento orgânico que o Expedito e Bia têm nos últimos meses vem crescendo sempre. Eu quebrei muitas regras da política. Como eu sou de fazer planejamento e lutar por ele, a escolha da vice aconteceu em 2023, com pesquisas que eu fiz. Em seguida, lá em fevereiro, conversei com Bia. Vamos nós dois para as urnas? Expedito, largar eu de vereadora? Vamos, Bia. E a gente faz um plano e nesse plano vamos caminhar. Aí a Bia disse, tá bom. Não adianta eu trazer dinheiro para cá e a prefeitura não fazer. Eu vou te ajudar, eu vou buscar os recursos e você, Expedito, vai implantar que nisso tu é bom. E anunciei isso, completando o pensamento, 6 meses antes da convenção. Ninguém escolhe vice 6 meses antes da convenção, só o Expedito. Professor Expedito, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta.